Olá pessoal, eu sou a Laura Lopes, eu estou como Franklin Valadares, CTO do Runhoney e o Acê Soares, que é o CEO do Runhoney, em nossa primeira Runhoney Masterclass. Acê, você quer falar um pouquinho sobre o que é essa Masterclass, o que a gente pensou? A gente queria fazer uma coisa diferente do que a gente faz em webinar ou que a gente faz em e-books, etc. Que é trazer um pouco da experiência pessoal e fazer isso de guarda baixa, falando sobre as coisas que deram certo, coisas que deram errado, e ter um clima um pouco mais intimista, e mais baseado em experiências reais do que e na teoria ou em coisas que você vai ler em livros ou blogs ou outras coisas. Então vamos tentar fazer uma conversa franca. Nesse primeira Masterclass, a gente escolheu o tema Gestão e Controle de Equipes e a gente vai falar bastante sobre o aspecto humano. Então, tudo relacionado ao time, como que as equipes são construídas de pessoas, né? E o quanto que é importante a relação dessas pessoas, entre elas, entre o gestor e, obviamente, com a empresa inteira. Primeiro ponto que a gente queria colocar é 4 pontos importantes para o papel do gestor, que é o primeiro é a contratação, o segundo a motivação, o terceiro gestão de performance e o quarto a gestão estratégica. Franklin, você quer falar alguma coisa desses 4 aspectos? Exatamente. Quando a gente vai falar sobre o ponto de vista de experiência nossa com gestão de equipes ao longo das últimas 2 décadas, né, a gente colocou esses 4 pontos, que são 4 pontos que a gente conseguiu categorizar como os 4 pontos principais da vida de um gestor. E quando a gente fala sobre gestão de equipes, na verdade a gente está falando sobre o papel do gestor. Então acho que é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Legal. Como o primeiro ponto, que é a contratação, que é quando tudo começa, né? Seja uma empresa pequena, uma empresa grande, para você ter um time você precisa contratar pessoas. E nós listamos aqui 3 pontos que eu gostaria que aí o Franklin e o Acê aprofundassem, que o primeiro é a cultura da empresa, a velocidade ideal para essas contratações e a responsabilidade que o gestor tem sobre elas. Eu acho que sim, a primeira coisa que você tem que começar, obviamente, na gestão de um time é fazer o time, né? Então a contratação é o primeiro passo, é um passo crucial para montar um time de alta performance. E o primeiro aspecto da contratação, na verdade, é o alinhamento de valores, né? Então tem toda uma conversa estratégica de entendimento dos valores da empresa e a gente precisa, obviamente, que esses valores estejam permeando todo o processo de contratação, né? Aqui eu já faço a minha primeira ressalva, eu queria saber a opinião do AC também, que a gente estava discutindo outro dia sobre o case da Bridgewater, né, que é um fundo de hedge americano, de alta performance também, e que eles pregam muito que as equipes precisam ser muito diversas, né? Não adianta você ter todo mundo alinhado com aspectos iguais, porque você acaba montando uma equipe muito igual que só pensa igual, né? E a gente precisa trazer diversidade para dentro de uma equipe, que eu acho um super desafio, assim. Eu já tentei equipes muito diversas e não deram muito certo. Isso é ultra importante falar que alinhamento cultural não tem nada a ver com uniformidade de pensamento, né? Inclusive, um dos valores da empresa pode ser o debate, pode ser a franqueza e a abertura mental para se discutir ideias que são contrárias às ideias dos fundadores, etc. Porque as ideias, de certa forma, elas são circunstanciais. Os valores, eles são perenes. E na história da contratação é especialmente importante essa história dos valores e da cultura, porque provavelmente você não vai ter muita dificuldade em identificar quais são os aspectos técnicos que você precisa para aquela função e conseguir listar isso e eventualmente aplicar testes para saber se a pessoa tem ou não aquela determinada habilidade. Por outro lado, esses aspectos culturais são muito mais difíceis de serem identificados, e por isso você precisa falar sobre eles.
porque você não vai ter, durante o processo de contratação, dificilmente você vai ter a oportunidade de conhecer a pessoa em profundidade para, de fato, ela revelar quais são os valores dela. Então é muito importante que você consiga explicitar os seus valores para ela já ver se tem alguma reação alérgica àquilo ou não, ou se pelo menos se ela está de acordo com aquilo, se ela está alinhada com aquilo. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui na nossa conversa com as pessoas sobre cultura, que eu falo assim, olha, pode ter jeito mais rápido, mas não tem jeito mais certo de você ser demitido do que você estar em desalinhamento com a cultura da empresa. E todas as vezes, e isso é uma coisa que você percebe na prática mesmo, toda vez que você tem uma pessoa que a equipe está desconfortável com a pessoa, que não está funcionando, etc., e você vai olhar o que de fato está acontecendo no comportamento dela, não sendo eventualmente um problema de performance, sendo de fato um problema interpessoal, você provavelmente esbarra em diversas violações dos valores da empresa. Então é muito importante que esses valores estejam explícitos. E como é que você faz isso? Eu acho que é conversa franca, inicialmente entre os fundadores, mas pode envolver outras pessoas dentro da empresa também. E por que os fundadores? Porque, assim, eu ouvi uma definição uma vez de valores que eu achei sensacional. Valor é o que a gente valoriza. É a mais direta, mais óbvia possível e ao mesmo tempo é bastante verdadeira. Então, se você sabe o que você valoriza e você consegue vocalizar isso, consegue explicitar isso para a pessoa, você torna todo o processo muito mais claro, né? Então, esse ponto eu acho que é o ponto número 1, assim. Acho que tem só uma questão, na questão dos valores, é que a gente trazendo, eu estou tentando trazer a ideia da diversidade, dentro, obviamente, dos valores, ter posicionamentos diversos nessas equipes para promover a discussão de ideias diferentes, né? Mas é bom que a gente coloque que a diversidade não é só você ter homem e mulher, você ter todos os tons de pele possível, né? Você contratar pessoas com backgrounds diferentes, com gostos diferentes, que estudaram em lugares diferentes, que viveram em lugares diferentes, que bebem coisas diferentes, que escutam músicas diferentes, né? E principalmente que se expressem de forma bastante honesta, assim, que sejam transparentes com as suas ideias, né? Sejam honestas com as suas ideias. Isso. Eu acho que isso é que promove discussão diferente dentro de uma empresa, promovendo cultura de forma mais positiva. Falando sobre esse ponto da diversidade, eu acho que tem duas coisas. Uma, assim, empiricamente ao longo da vida, os times de maior sucesso, as empresas de maior sucesso que eu já participei, elas tinham pessoas com background muito diferente. E a empresa que eu participei de maior fracasso foi a empresa que eu fundei junto com um monte de outros consultores da Monitor quando a gente saiu de lá, que era basicamente um monte de consultor da Monitor e por acaso ou não, né? Pessoas que eram amigas, etc., que tinham as mesmas inclinações. Então, dentro do perfil, as pessoas mais parecidas ainda, e que tinham mais coisas em comum. Então, a empresa deu muito errado, muito rápido. E o contrário foi verdadeiro na prática. Agora, para isso, precisa ter mais do que tolerância. É gosto pela diversidade. Então, tem uma coisa muito importante assim também que se diz, que duas formas de contratação, né? Você contrata pela ausência de fraquezas ou pela presença de fortalezas, né? Em geral, quando você está com um time ou está buscando diversidade, você está no campo de buscar fortalezas e não ausência de fraquezas. A ausência de fraquezas tende a um time uniforme, a um time sem grandes expoentes, mas para que isso funcione, para que essas fraquezas funcionem dentro do ambiente de trabalho, elas têm que, mais do que ser toleradas, elas têm de verdade que ser admiradas. Você tem que falar assim, cara, esse cara é um gênio numa coisa que eu não sou. Graças a Deus que eu sou em uma coisa que ele não é, porque se eu dependesse dele para fazer isso eu estava lascado. Uhum. Porque não é da natureza dele fazer isso. E quando você tem um time que de fato tem essas características, a empresa em geral brilha. E passando para esse nosso segundo ponto de contratar devagar e demitir rápido também,
Isso é um ensinamento que vem muito do mundo das startups, né? Sei lá, e grandes empresas de tecnologia americana falam muito isso, obviamente. Mas eu fico com uma dúvida se isso não é um pouco de mito no Brasil, inclusive, né? Imagina a escassez de talentos técnicos que a gente tem no Brasil hoje. E aí você acha um cara que tecnicamente é muito bom, tem valores que se encaixam na sua equipe, você não deveria contratar ele rapidamente? Você deveria fazer o algoritmo todo de optimal stop lá para achar o cara correto, né? Só uma pequena digressão sobre esse tema que o Franklin falou, sobre essa história de parada ótima, né? Só para o pessoal saber, em geral, numa parada ótima, você tem o tempo que você colocou para achar uma determinada pessoa, um imóvel, etc. e tal. E você, durante o primeiro 1/3 desse tempo, você não escolhe a pessoa, você está só calibrando as suas expectativas. E a partir daí, você escolhe a pessoa que superou o padrão que você estabeleceu durante esse primeiro 1/3. Esse é o algoritmo de parada ótima, né? É disso que o Franklin está falando. Mas eu concordo que se você tiver em um ambiente de pressão por contratação, a matemática diz para você seguir o algoritmo de parada ótima. Na realidade, o que eu faria seria, se a pessoa tem a qualidade que você precisa e tem o alinhamento cultural, eu contrataria mesmo que seja o primeiro, o segundo, o terceiro que a gente viu, porque existe um custo de oportunidade por trás disso. Né? Então, o mesmo tempo que você se deu, se você for para contratar a pessoa, se você for realista, provavelmente o tempo ótimo que você gostaria é muito curto. Então, esse 1/3 do tempo que você tem provavelmente é bem curto. Agora, tem uma coisa que eu ouvi também, ainda no tempo da consultoria de um cara que era o chefe de recrutamento, e que eu internalizei muito isso, assim. Eu acho que talvez seja a melhor coisa que tem para falar sobre a parte técnica de contratação, que no final das contas, essa pessoa torna o time mais denso ou mais ralo, na hora que você coloca ela para dentro. Uhum. Então, se você encontrou um cara que torna o time mais denso e tem um alinhamento cultural, bota para dentro. Uhum. Eu queria colocar o outro ponto. A gente falou sobre a contratação devagar, né? E o desligar rapidamente. Assim, às vezes é muito difícil e eu queria que vocês resgatassem, olhassem para trás e falassem assim, puta, eu demorei muito tempo pra desligar essa pessoa. Quanto tempo que vocês demoraram, assim, que vocês falaram assim, puta, esse cara eu acho que não tá rolando. Aí depois você viu acontecer um monte de coisa. Quanto tempo que vocês mais demoraram, assim, na vida de vocês? Deixa eu começar. Assim, quase todas as vezes que a gente teve, pelo menos nas minhas experiências, eu tive que fazer um desligamento, demorou mais do que deveria. Uhum. Mas aí é mais um mito que eu queria trazer para mim, mito no Brasil, que às vezes você vai demitir, você não pode demitir porque você vai ter que pagar uma multa porque está em período de dissídio. Porque, sei lá, tem uma série de questões... Mas isso são 2 meses, né? De repente, assim, às vezes se prolongou muito mais tempo. Você podia ter feito isso antes, né? Eu acho que nós vamos passar pela parte de performance, né? Que a gestão de performance numa empresa, para mim, tem que ser o mais granular possível para que você consiga tomar essas decisões de forma mais rápida, né? Agora... mesmo quando você toma uma decisão, muitas vezes você não consegue ser muito rápido, né? Então, você ser muito rápido no Brasil em 2, 3 meses é o rápido possível, né? Tem 2 coisas sobre contratar devagar e desligar rapidamente. Esse desligar rapidamente tem assim, eu concordo, assim, acho que não teve erro que eu cometi mais na vida do que demorar para desligar. Porque a gente tem eu acho que não sei se é do ser humano, mas é meu com certeza, que é uma ideia de que você pode aprimorar aquilo, a gente é muito... Você acredita na pessoa, acredita no feedback, acredita que a pessoa pode melhorar, que o comportamento pode se modificar, etc. Mas você tem que você tem que escolher as batalhas que você entra, né? E tem batalhas que não existem, então, questão que são absolutamente inglórias. Então, a batalha por mudar um valor da pessoa é inglória.
essa batalha vai dar em nada. Não tem a menor chance disso acontecer. Por isso, explicitar a questão dos valores o mais rapidamente possível e demitir o mais rapidamente possível por valores, essa é uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, uma coisa que a gente percebeu aqui também é que tem, e analisando quantitativamente isso, inclusive, que todo mundo que em 3 meses não tinha um estándar mínimo de operação, nunca atingiu esse estándar. Então, todas as pessoas, sem exceção, eu fiz essa análise aqui dentro, todas as pessoas que a gente segurou 6 meses, 9 meses, 1 ano, etc. e tal, essas pessoas com 3 meses eu já tinha informação para fazer o desligamento. É duro, parece excessivo, e não é natural. Mas é o que eu consigo suportar com dados aqui hoje, e hoje eu estou mais tranquilo em fazer isso, porque parece ser a verdade. E sobre a responsabilidade da contratação? Pois é, eu acho que isso é um problema maior até em empresas um pouco maiores, assim, né? Quando você tem um departamento de RH inteiro, todo estruturado, fazendo todos os processos de seleção para você, muitos gestores acabam terceirizando mesmo o processo de contratação, né? Eu acredito ser fundamental você participar pelo menos das dinâmicas finais, assim, para que você entenda aquilo que você... quem vive o dia a dia ali é você e sua equipe. Quem tem que entregar o resultado é você, né? Então, assim, se você não bater o olho nas pessoas, conversar bem com essas pessoas e ter opiniões de pares seus ali sobre... a cultura, se tem aqueles sinais que você disse no início, né? Que essa pessoa vai se encaixar na sua equipe, eu acho que você tende ao erro, assim, muito mais fácil. Hoje em dia, na prática, aqui no Ranit, ou você ou o Patrick participam de 100% das contratações, né? Não, durante algum período não foi assim, mas no começo era e voltou a ser, provavelmente por força da realidade. E tem uma coisa muito interessante sobre... uma anedota, assim, sobre um chefe que eu tive no começo, acho que foi o segundo emprego que eu tive na vida, que durante o processo de contratação chegou lá, teve algumas provas, algumas entrevistas com algumas pessoas, eram 3 sócios na empresa, falei com 2 sócios, aí cheguei a falar com o terceiro. E ele virou para mim e falou assim, olha, assim, o negócio é o seguinte, se você passou pelas provas e pelos outros sócios, é porque você é bom o suficiente para estar aqui, não sou eu que vou te derrubar. Mas eu preciso te falar que trabalhar aqui é muito duro. Trabalhar aqui é muito difícil. E eu vou te falar tudo que ninguém te falou até agora. E esse ponto, na verdade, terminou entrando alguns pontos da cultura da empresa também. E no final das contas, ao final da história, ele falava assim, você tem certeza que você quer trabalhar aqui? Porque no fundo não tem nada mais caro do que você contratar errado. Né? Demora, traumatiza, o resultado não vem, eventualmente você traz uma pessoa que tem a cultura errada, aquilo cria um nódulo ruim dentro da empresa, que se expande, contamina, você tem que demitir outras pessoas, etc. Então o custo da contratação errada ela é extremamente alto, então fazer esse alinhamento eu tenho a impressão que é uma coisa que vai poupar muita dor de cabeça. Evita dívida de gestão, né? Ao invés de dívida técnica, dívida de gestão. Só queria colocar um ponto mais que, no desligamento, que o gestor ele tem que ser sensível a todos os indícios que a pessoa dá. Assim. Faltou a performance que ela tinha antes, começa a ficar muito doente, você tem que sentar e falar e conversar, porque... não adianta você tentar puxar o cara que você treinou pra caramba, que você, né, investiu bastante e depois quando ele já tá lá fora. Tem que puxar o cara antes, assim. Só que você tem que ficar atento aos mínimos detalhes, aos mínimos indícios de que essa pessoa tá se desvencilhando da equipe, assim. E daí depois não adianta dar aumento, não adianta mudar de área, não adianta fazer nada, o cara tá completamente desmotivado, vai ser ruim ele continuar na empresa. Pois eu acho que isso daí que você falou é bacana, porque já linka no próximo tema, que é falar sobre motivação. Exatamente. Né? Porque no final das contas, nem todas as pessoas de um time, ou nem todos os times são automotivados. Acho que todos os donos de empresa gostariam de contratar pessoas apenas automotivadas, porque no final, essa tarefa de motivar a equipe,
ela pode ser bem cansativa até, né, para o gestor, se ele não conseguir lidar com isso, se ele não tiver os skills também para fazer, tem toda a técnica e tem toda uma questão de talento também, enfim. E por quê? Porque o gestor precisa promover o ambiente como positivo, né, e aberto ao erro, a gente vai discutir isso mais profundamente, incluir e desenvolver as pessoas, elas não podem ficar jogadas no canto, não se relacionar com a equipe, mostrar o senso de oportunidade que elas têm ao fazer parte da equipe e o propósito também para elas virem trabalhar felizes e contentes. A história do ambiente positivo e que tenha suporte, né, para mim, basicamente, é ser uma empresa aberta ao erro, né? E ser aberta ao erro está muito ligado aos princípios ágeis hoje em dia, né? Hoje você tem ferramentas, não só frameworks de gestão, mas ferramentas técnicas, né? Para que as pessoas consigam entregar de forma muito rápida, consigam entregar em batches bem menores e que possam errar e consertar muito mais rapidamente, né? E os gestores, principalmente, precisam suportar um ambiente como esse, né? Que seja totalmente aberto ao erro e, por isso, positivo. Não ver o erro como negativo, né? Falando dessa história lá do cara da Bridgewater, tem uma coisa lá nos princípios, né, que ele prega que é super interessante, que ele fala que tolerância ao erro tá ok, agora intolerância absoluta com não aprender com erro, né? Então você dá autonomia para as pessoas fazerem as coisas e eventualmente as pessoas errarem, acontece e faz parte do processo de aprendizado, se fizer parte do processo de aprendizado. O cara se sentir confortável aqui, eu posso errar, deixa eu ficar errando aqui. Não adianta nada. Não vai dar certo. Mas sobre esse ponto de motivação, tem uma coisa assim, eu gostei dos pontos que você listou, porque para mim tem uma lógica assim, se você tiver um processo de contratação que de fato é bastante restritivo, seletivo, e você de fato está fazendo um esforço legítimo em trazer pessoas que têm as habilidades e o fit cultural que você precisa, trabalhar na empresa será uma oportunidade. E uma oportunidade para duas coisas, né? Uma oportunidade para trabalhar com propósito e uma oportunidade para se desenvolver. E nesse campo depois sobre desenvolvimento, sobre motivação, não me deixe esquecer que eu quero fechar com uma história talvez um pouco polêmica, mas eu quero falar sobre ela. Eu só pegando o seu gancho do senso de oportunidade, acho que isso especialmente, senso de oportunidade e propósito, eles estão ligados obviamente, mas principalmente para a geração mais nova, assim. Os millennials no ambiente de trabalho, e se difunde isso muito, eu escuto muito podcast que fala sobre propósito, eu preciso estar ali por algum motivo, né? Então o propósito é até fácil, assim, porque o propósito faz um pouco de parte da visão da empresa. Então se a visão da empresa é ajudar as pessoas a gerenciar suas equipes, ok. Agora, o senso de oportunidade tem que estar ali antes também. Por que você tem que estar aqui agora? Exato. Por quê? Porque eu sou uma empresa de tecnologia nova em São Paulo, estamos no edge da tecnologia. Você tem que criar uma história, e aí tem um pouco de storytelling também, não precisa dizer mentira nenhuma. Mas dentro dos seus valores, você criar uma história para que a pessoa tenha o senso de propósito de estar ali, né? A oportunidade dela estar ali naquele momento. Não, isso de fato... E isso precisa se renovar, né? Porque os milênios se cansam muito rápido também. Deixa eu só fazer uma pergunta de motivação, né? E falando em empresas de tecnologia e tal, a gente vê muitos lugares onde tem, né, empresas que têm lounges de descanso, tem cervejas toda sexta-feira ou todo dia, tem pebolins e tal, e tem decorações super modernas e blá blá, e tem espaços de socialização, muitas festas, já trabalhei em empresa que tinha muita festa. A fantasia. A fantasia também, ou não. O que isso, e agora polemizando, o que isso pode se misturar de você tentar motivar
o seu funcionário pelas coisas erradas, né? Qual que é o que é... Tá, duas coisas sobre isso. Assim, primeiro, eu acho que tem uma história de... acho que não tem nada pior do que você copiar uma coisa porque falaram que deu certo, porque tá na moda. Tem um artigo super interessante recente do Tungus, né? Um post de 30 linhas, sei lá. Uma coisa pequena assim, mas falando sobre snowflakes, né? Que do mesmo jeito que cada floco de neve é único, cada empresa é única e que cada vez ele, como um cara que estuda bastante, lê bastante, principalmente sobre tudo que entra na moda ali no Vale do Silício, falando, putz, eu cada vez mais acho que cada empresa é construída de um jeito. Então, aí podemos voltar à questão dos valores, podemos voltar à questão do propósito, porque essas são as coisas perenes. Essas são as coisas que a forma como ela se manifesta pode até mudar, mas você não vai mudar o valor, você não vai mudar de verdade qual que é o propósito da empresa. Aqui normalmente eu falo muito sobre, no final das contas o que a gente está fazendo é ajudar as pessoas a atingirem o seu pleno potencial profissional, porque quando o cara está trabalhando no que é importante para a empresa e ele entrega resultado, ele é reconhecido e se desenvolve e consegue atingir todo o potencial dele. Então, se você achar que tudo que você está fazendo, no fundo, é para ajudar as pessoas a irem para frente, eu acho que você está sendo verdadeiro com o que a empresa está fazendo e acho que é um propósito importante. E acho que para toda empresa, enquanto mais próximo você estiver de ser uma mission company, mais fácil vai ser atrair e reter as pessoas e mais fácil vai ser identificar se as coisas estão andando no caminho correto ou não estão andando no caminho correto, se você está construindo nesta direção ou não está construindo nessa direção. Tem uma coisa muito legal que eu ouvi de um cara que eu gosto muito, que ele estava falando assim, olha, é muito, muito diferente você chamar um cara para carregar um tijolo, é diferente você chamar o cara para construir um muro, é diferente esse cara construir um prédio e é diferente se esse prédio for uma igreja. E talvez mais diferente ainda se essa igreja for da religião do cara. Né? Então, assim, eu acho que o propósito é um pouco isso. Assim, quando você aliena a pessoa na microtarefa do que você está fazendo, né, que é carregar o tijolo, para construir uma parede, para erguer um prédio que é uma igreja com a qual você se identifica. Essa coisa toda é bem diferente. Então, quanto mais claro você deixar essa última instância em que as coisas estão acontecendo, eu acho que mais fácil é as pessoas se magnetizarem em volta disso e terem comprometimento. Sem dúvida. E todos esses artifícios que as empresas usam? O Laura, tem um caso interessante de um cliente nosso que veio falar aqui que visitou o Vale do Silício e foi e anotou uma série de coisas que ele queria fazer no escritório dele para motivar os desenvolvedores, né, que estavam lá ali um pouco de cabeça baixa. E botou escorregador, botou pebolim, botou videogame e de repente os caras estavam desmotivados, passaram a não estar trabalhando, porque eles estavam só no pebolim, só no escorregador, só... Então assim, é óbvio que isso pode fazer parte da cultura de algumas empresas, que isso é legal, o cara ter ali uma série de benefícios não convencionais, mas é que você falou, motivação para mim é entregar. Então se você promete alguma coisa, vai lá, trabalha, entrega, e o seu trabalho tem motivo de você estar entregando, isso vai virando um gasolina, né? Você se realiza com aquilo, né? Você é reconhecido, você se realiza e é reconhecido com aquilo é gasolina. E na parte de motivação... deixa eu fechar a última coisa que eu queria falar. É que ainda tá motivação, mas se você quiser falar... Não, essa última é sobre motivação. Vai um pouco nessa linha daí do que você está falando dos perks, assim, né? E da piscina de bolinha, clima, piscina de bolinha, etc e tal. E dos millennials e etc e tal. É a coisa polêmica que eu queria falar, que eu já falei algumas vezes assim, e a gente procura promover aqui, que é a empresa zero mimimi. Né? Empresa zero mimimi acho que é uma coisa extremamente importante, porque não é função quando o cara começa com a história assim de que ele quer saber o que a empresa tem para oferecer para a felicidade dele, e eu acho que é um pouco o contrário, sabe? É o que o cara tem para trazer para um sonho que é um sonho coletivo do qual ele faz parte. Acho que essa história precisa ser flipada. E o mimimi precisa ser cortado na raiz. Então, assim, se existe um problema,
a gente conversa sobre o problema e encontra uma solução para ele. De preferência, a pessoa que levanta o problema está disposta a pelo menos participar da discussão ou da solução do problema, da implementação dele, da manutenção da solução dele. Porque reclamar é muito fácil, né? E esse tipo de comportamento cria as nuvens negras, cria um clima que é divertido, vira hábito da empresa falar mal do chefe ou falar mal da empresa no café, no almoço, no não sei o quê. Eu acho que você começou a destruir tudo. Assim, as poucas vezes que assim, passamos por isso, ou aqui ou em outras empresas e tal, é interessante como a gente chama essas pessoas, porque é óbvio, você também é amigo de seus colegas, alguns comentam que está acontecendo alguma coisa, e você chama a pessoa para conversar e fala, cara, se você fosse um pouco mais responsável com o seu trabalho, com o seu tempo, cara, imagina o tempo que você está gastando, você gasta a maior parte do seu tempo aqui dentro, né? Trazendo esse problema que você está vendo para a gente solucionar juntos, cara, a gente já tinha passado e seria muito mais divertido para você estar trabalhando aqui agora, ao invés de você estar reclamando, né? As pessoas têm que ter essa responsabilidade. Mas eu acho que elas estão reclamando porque elas não estão mais interessadas em resolver o problema, né? Claro. Mas aí tem que cortar. Assim, é um princípio básico que a pessoa tem que estar interessada em resolver os problemas que existem. Porque toda empresa tem muito problema. E a empresa é gente que está ali para fazer junto com você. Sua equipe é gente fazendo as coisas. Os problemas são feitos por vocês e as soluções também. Né? Não vai chegar o papai, a mamãe e o titio e vai falar assim, olha, agora a regra para resolver o seu problema de relacionamento com fulano é essa. Não, vai lá, conversa. Acha os canais corretos para resolver o problema. Né? Aproveitando que a gente entrou nesse assunto mimimi e de gestão de conflito, a gestão de conflito e a gestão do medo, né? Ou de colocar ou não colocar medo, tem muita gente, principalmente mais antiga, que trabalhou muito assim, com gestores que colocavam medo e fazia a equipe trabalhar sob essa pressão, né? A parte o papel do gestor também entra nessas questões mais complicadas de se lidar no dia a dia e que ninguém gosta no fundo, né? É super difícil, você lida com pessoas que estão em conflito, ou você está em conflito com as pessoas, ou as pessoas estão em conflito com... Enfim, o que vocês já passaram por isso? Queria que vocês dessem mais uma opinião da experiência mesmo do que... Eu acho que todas as vezes que e olha que eu sou bem energético assim no meu dia a dia, mas nunca tolerei que ninguém levantasse a voz para outra pessoa para discutir nada. Assim. As pessoas podem até estar na sua zona de conforto, mas elas não vai ser assim que ela vai ficar desconfortável. Assim, né? O medo não adianta. O medo você cria na pessoa a falta de compromisso. Você pode até trazer ali uma meta de curto prazo. Olha, se você não bater sua meta, vou te demitir. Né? Ela pode até ter um pouco ali de trazer algum resultado de curtíssimo prazo. Mas é óbvio que ela vai procurar um outro lugar que ela fique mais confortável, que ela vá tentar atingir o seu potencial. As pessoas nasceram para buscar felicidade. Né? Elas não estão ali para serem... Né, sofrerem nenhum tipo de agressão. Né? Então o medo para mim é quase agressão. E quando que você descobriu isso? Porque eu passei por muitos lugares, assim, bastante, que o medo gera essa situação de mimimi, gera a situação de ficar reclamando no almoço, é uma bola de neve, assim, que drena a sua energia, assim, drena da empresa inteira e da cultura da empresa, né, como um todo. Talvez essa questão do medo seja uma coisa mais nova. Olha, pode ser, Laura, porque eu acho que aí eu tô falando de achismo, tá? Mas assim, pode ser que no passado recente, quando você tinha muito a cultura de bônus, a cultura de resultado, e as pessoas de fato se motivavam com dinheiro, e você tinha aquela cultura de banco de investimento e de emulação de cultura de banco de investimento em todas as outras empresas que supostamente eram empresas voltadas a resultado, voltadas a uma cultura de entrega, etc. e tal, você conseguisse trabalhar com essa questão. E eu ouvi, até curioso, eu ouvi de um cara de banco de investimento uma vez uma frase, um cara muito inteligente,
que eu acho que foi uma das maiores besteiras que eu já ouvi na vida, que ele falou assim, não, tem que tocar o terror mesmo, porque assim, medo dura mais que respeito. E o cara falando sobre como ele fazia a gestão da equipe dele. E eu acho que no mínimo isso não se aplica, eu não sei se isso já se aplicou em algum dia, mas eu acho que não se aplica mais, ou pelo menos nas indústrias que eu conheço. Medo dura muito pouco, porque você tem que matar o cara. A gente teve, em empresas que eu trabalhei, por isso que eu falei assim que a nossa ideia aqui era falar de guarda baixa, né? Falar num clima mais intimista assim, sobre as coisas, que é isso. Assim. Já trabalhei numa empresa que teve um gestor que eu demorei demais para demitir e que o cara sistematicamente tocava o terror com as pessoas. Cheguei a ver gente saindo do escritório chorando, etc e tal, porque tinha sido apertada pelo cara e o cara estava no 10º aperto daquela pessoa. O cara conseguiu de fato trazer resultado, talvez até em vários trimestres, não foi nenhuma coisa assim que muito rapidamente se esgotou, mas causou um dano que demorou anos para ser revertido, que causava desconforto nas outras pessoas da empresa que não entendiam como aquilo estava acontecendo dentro daquela, que era uma mesma empresa que estava acontecendo aquilo. E em última, by the end of the day, o cara perdeu completamente a credibilidade perante a equipe, porque assim, quando você bate no cara, tem uma hora que você tem que matar ele. Você não pode falar que você vai demitir o cara e não demitir ele. Se você falar isso 10 vezes, acabou. Então assim, ou você vai ter um turnover violento dentro daquela área, e esse cara provavelmente não vai conseguir entregar resultado, porque ele não consegue repor as pessoas e rampar as pessoas para que elas tenham condição de entrega, então esse cara vai perder resultado, então provavelmente ele não vai demitir as pessoas, ele vai ficar só aterrorizando, e esse cara perde a credibilidade e o time monta em cima dele. E aí esse cara cai no descrédito absoluto e você forçosamente tem que demitir o cara, porque ele não tem mais pulso sobre a equipe. Então se você dá medo, se você bate, você tem que matar. Mas o medo, ele não é o medo da pessoa de ser demitida só. Isso aí é quase no final, assim. O medo começa muito antes, assim, de você ter medo de conversar com o seu gestor diretamente para falar alguma coisa. Ou de você errar, por qualquer erro, levar um puta de um esporro, entendeu? O medo começa muito antes, assim. Obviamente, esse caso que você contou talvez tivesse mais a ver com a questão de, eu vou te demitir, mas não é só isso, assim. A coisa é muito anterior, é mais psicológica, sabe? Ela é mais complicada. E como que você tem que lidar com isso? Como você como você não multiplica essa cultura do medo, né? Dentro da sua equipe ou dentro da sua empresa? Acho que é uma questão de resultado, assim, como você falou. O turnover, o volume de pessoas que vai sair e vai entrar na equipe vai ser tão mais alto do que outras equipes na mesma empresa que alguém vai ter que ver que algo está acontecendo, né? Você não vai entregar resultado, assim, ponto. E como você combate isso, que é o coração da sua pergunta, eu acho que volta no ponto zero do Franklin, que é a tolerância ao erro, né? E uma cultura de experimentação. Então, se esse cara pode falar uma coisa, se ele pode sugerir, se eventualmente aquilo pode ser implementado e pode dar certo ou não dá, etc e tal, eu acho que no fundo a raiz de... E voltando ao cara da Bridgewater de novo, né? Porque depois a gente precisa botar esse negócio lá. Principles.com vai estar no nosso PowerPoint. Porque parece que causou impacto aqui, mas voltando ao negócio dele, ele fala, o ponto central da história é transparência, que by the way é o ponto central do Handit, como ferramenta e como empresa. Só alguma curiosidade, uma anedota sobre isso. Eu tenho um estagiário aqui, seu estagiário, inclusive, que uma vez falou assim, você como empresa transparente deve ser isso aqui. No primeiro emprego do cara, o cara falou assim, empresa transparente deve ser isso aqui, porque os resultados estão na parede, as coisas estão no dashboard, e a única sala de reunião que tem é de vidro. Então essa empresa transparente. Mas voltando ao tema, a questão da transparência. Se você é transparente e é franco sobre as coisas, você cria o ambiente que permite falar sobre as coisas, porque você não tem área cinzenta, você não tem coisas sendo escondidas, você tem um diálogo franco, etc. É a honestidade que você fala, honestidade intelectual, né?
O cara tem que ser honesto, ele não precisa ser agressivo, porque muitas vezes as pessoas confundem franqueza com agressividade. É verdade. Não precisa. E tem uma linha tênue, né? E as pessoas, no entendimento delas, elas também... Exatamente, tem que saber ouvir. Saber ouvir uma pessoa honesta falando sobre você talvez seja até mais difícil. Melhor, né? mais importante do que você... Seja um desenvolvimento pessoal mais avançado e mais profundo, né? Saber ouvir uma pessoa franca. Porque muitas vezes não é sobre você, né? Tem que separar assim, o que é sobre você e o que é sobre o seu comportamento em uma determinada situação. Que foi inadequado, e que não quer dizer que você é inadequado. Quer dizer que naquela situação, aquele comportamento não funcionou. Ou não é não nem revelou... isso, ou não é nem isso, é sobre divergêas também de ideias, de Sim, de isso é sobre ideia, não é sobre você. Aí deveria ser mais simples ainda. Total. Vamos caminhar que o nosso tempo está... E o próximo tópico é a gestão de performance, e aí é bem óbvio, assim, para empresas... toda empresa precisa de resultado, né? E como que você tira esse resultado dessa equipe, né? Então a gente lista aí traçar metas e objetivos, e você pode fazer isso de várias maneiras, e promover o senso de dono, né? A ownership na equipe também, para que ela sinta parte daquele resultado e não apenas esteja executando as tarefas para atingi-lo. A frase talvez de gestão mais ouvida é: não se gerencia o que não se mede, né? E acho que meta é isso, e independente da equipe, né? A gente fala assim, muito assim, meta é uma coisa do pessoal de vendas, né? Hoje em dia, ainda mais com uma ferramenta como os OKRs, né? Que são uma ferramenta popularizada pelo Google, né? No início dele. Mas é uma forma de você levar metas para todas as equipes, né? Todas as equipes, independente do que ela está fazendo na empresa ali, dá para você colocar números que elas têm que atingir e tempo para atingir esse número, né? Nossos clientes aqui, só um parênteses, que a maioria, nossos principais, são de TI, de marketing, de agências, e eu conversei já com vários deles, e todos eles não, mas empresas desses 3 tipos colocam metas para suas equipes. Não é só meta de vendas, é exatamente isso. E tem muita agência de marketing, principalmente, que tem uma remuneração variável de acordo com o que ela entrega dentro dessa meta ou não para o cliente. Então, não tem o contrato com preço fechado, né, com o valor fechado, mas se ela entrega mais ou menos dentro de algum número que foi estipulado, ela ganha mais ou menos também. Assim, eu acho que isso é muito interessante. O Franklin falou um pouco da questão dos OKRs, eu acho que vale até depois a gente colocar lá nos materiais. Vale até a gente fazer uma masterclass só disso, eu acho. Mas a gente pode passar aquele material de cultura de resultados, em que a gente fala um pouco sobre isso. E eu vou falar rapidamente assim como a gente faz aqui, porque eu acho que é uma das coisas que mais deu certo na gestão do Randy. A partir do final de 2015, a gente começou a usar os OKRs, né, os Objectives and Key Results. E a gente usa de um jeito que é um jeito talvez particular. Aí voltando à história do Snowflake, né, que é assim, a gente não usa ele muito by the book, não. A gente fez uma adaptação para a nossa realidade que eu acho que terminou funcionando bem. A principal diferença para um OKR clássico, para quem já conhece, mas eu vou voltar no ponto, é que a gente não faz aquela história que é shoot for the moon, né? Que é tentar fazer uma coisa que não está ligado às metas da empresa, etc. A gente faz as metas sim. Então ele funciona de certa forma como um desdobramento de metas cujas ações para entrega do resultado acontecem em bottom-up. Então, assim, a gente tem algumas cadências diferentes dentro da empresa, e o tema dessas cadências eu acho que é bem legal, assim, porque todo mundo quer saber como é que faz para bater o bumbo na empresa e fazer com que as coisas andem, etc. e tal. E essa eu acho que é o coração da cadência, é esse bumbo, né? Então, essa história para nós, ela começa com missão e valores, né, da onde que a gente quer chegar como visão mesmo no longo prazo. Para fazer isso, você tem um plano
que é discutido com os investidores ou com os acionistas da empresa, etc. e tal. Esse plano termina se materializando ou pelo menos um pedaço dele, em um orçamento para aquele ano, né? Em um plano anual, que a gente quebra em trimestres. E a cada trimestre, o que a gente faz com a equipe é falar, olha, esses são os resultados que a gente precisa atingir esse trimestre. E a gente deixa vir em bottom-up, com as equipes sugerindo quais são as ações que elas acreditam ser necessárias para modificar as métricas que entregam aquele resultado. Então, isso acho que você termina fazendo um meio termo muito legal, porque de um lado você tem no bottom-up o compromisso que você tem com seus investidores, com acionistas, com o que quer que seja, e por outro lado você tem o exercício de ouvir o que as pessoas acreditam, e neste processo de ouvir e das pessoas defenderem as suas ideias como formas de entregar aquele resultado, você tem o ownership. Você tem o comprometimento da pessoa, porque no final do dia ela tem que vir e tem que falar, olha, o que eu gostaria de fazer é isso, o que eu tô afim de, o que eu acredito que vai modificar essa métrica, o que vai entregar esse resultado, é se a gente fizer essas coisas. E depois tá lá, né? Tá o nome dela, o nome da área dela, se entregou ou não entregou isso. Mais uma vez, transparência em tudo. E discussão, né? Às vezes e aí só para saber, então a gente caiu tá indo na cadência, né? A cadência anual pro trimestral. A gente faz apuração mensal e a gente faz então a gente tem discussões sobre a forma de entrega dos resultados e dos objetivos trimestralmente, mas a gente tem uma revisão mensal onde a gente para a empresa e apresenta como essas coisas estão evoluindo. Mas acompanhamento semanal também. E a gente tem o acompanhamento semanal, que é uma reunião muito rápida, em que a gente faz toda segunda-feira, e que o formato da reunião é muito simples, né? O que foi feito na semana passada, de que forma isso impactou os OKRs e o que vai ser feito na próxima semana. E na verdade existe também uma cadência diária, que são as dailies, que é o fractal disso, né? Que elas acontecem no nível individual com a mesma dinâmica, que é o que eu fiz hoje, e o que eu vou fazer, o que eu esperava daquilo e o que eu vou fazer amanhã. E se eu preciso de ajuda, né? Se eu emperrei, se eu preciso de ajuda, e se eu posso seguir adiante, se alguém pode me ajudar, né? Se eu posso seguir adiante para fazer isso. Então você vai do diário ao objetivo de longo prazo da empresa através dessas cadências que se somam, né? Eu acho que para um time, né, para as pessoas de um time, quando elas veem o planejamento de longo prazo, né, o planejamento de um ano de uma empresa, elas ficam completamente perdidas do que elas vão fazer, né? E o OKR ou outras formas, né, outras metodologias de você colocar metas para as pessoas, é você ir descendo isso como numa escada, e a pessoa consegue ver cada degrau que ela passa, que ela sobe, não fica tudo muito meio palpável para ela, assim, não fica parecendo que a estratégia da empresa é uma coisa completamente desconectada com o que ela faz. E o senso de completude das coisas, você vê o início, o meio, o fim, também é aquilo que motiva as pessoas também, né? Agora eu queria fazer um micro jabá aqui rápido, que assim, e como eu gosto de números e o número no dia a dia, o Hanhanit tem uma funcionalidade que a gente chama de Han Ratings, né? Que ele fica mensurando tudo que as pessoas vão entregando dentro do Hanhanit, se ela entregou no dia correto, se teve algum problema de qualidade com essa tarefa, ela foi reaberta, se a pessoa está engajada com outras ali dentro do sistema. Isso vai gerando um índice que a pessoa vai vendo como ela vai evoluindo com ela mesma. Ela não precisa se comparar com absolutamente ninguém, mas ela vai vendo ali se o dia a dia dela está mais produtivo ou menos produtivo do que ontem. Lutar o bom combate, né? Que é o combate contra ela mesma. E isso motiva, você vai tendo esses números, isso é meio Black Mirror, mas você tendo um número ali para acompanhar, eu acho que E só dar um exemplo dessa história que você estava falando, Laura, que é esse processo de alienação do trabalho, né? Que você fala assim, o cara está fazendo um negócio, mas ele consegue ver
ou de desalienação do trabalho, né? Que ele consegue ver como aquilo vai se montando dentro das outras coisas e como aquilo entrega, né? Então a gente faz assim, só para dar um exemplo assim, por exemplo, o cara tá fazendo, tá resolvendo bug. Outra coisa é o cara tá resolvendo bug porque um dos principais pontos que está afetando os detratores no seu NPS são instabilidades e inconsistências dentro do sistema, e ele está fazendo aquilo para melhorar, para reduzir o número de detratores, para melhorar o NPS da empresa, para reduzir o churn, para permitir um crescimento maior que entregará a visão da empresa, que é impactar o maior número possível de pessoas na sua visão, né? No caso aqui falando em fazer mais gente ir para frente na vida. Então, agora que colocando uma legenda, o NPS é um número que é um índice Net Promoter Score, de que as pessoas avaliam a sua empresa, elas respondem se elas indicariam essa empresa ou esse serviço para um amigo. E o churn é o cancelamento, né? A taxa de cancelamento que você tem de um serviço dentro da empresa. Então falta apertando a tecla SAP, o cara tá resolvendo inconsistências dentro do sistema para reduzir o número de gente que está reclamando, para conseguir com isso diminuir a taxa de cancelamento e fazer com que a empresa tome menos vento contra ao querer ir para frente. Né? Todas as ações têm que estar ligadas a um objetivo. Conectadas ao objetivo. Legal. E na parte de reconhecimento, a gente, né, no blog e tal, para fazer os posts e para fazer todos os materiais, eu leio bastante coisa assim que, principalmente essa pessoal mais jovem, eles não estão tão interessados assim num bônus, em grana, né, num salário muito alto. Eles querem outros tipos de reconhecimento, eles querem se sentir parte, eles querem ser recompensados de outras maneiras. Que outras maneiras vocês pensam assim para que isso existe, que vocês já viram, que vocês praticam? Eu acho que tem 2 pontos. Primeiro é óbvio que todas as pessoas estão... o baseline é você ter o seu salário ser justo. Claro, você não pode não recebê-lo, por exemplo. E aquilo tem que... As pessoas querem ir para frente na vida. Uma hora ela vai cansar do que ela tá... do dia a dia dela ali, e vai querer dar o próximo passo, né? E na questão salarial eu já tive alguns casos até engraçados assim, de pessoas que estavam começando a trabalhar comigo, startup, e já chegavam, não, e como é que é a política de divisão, de distribuição de lucros, né, numa empresa? Eu falei assim, olha, geralmente startup demora um certo tempo para ter lucro, mas assim que a gente tiver, obviamente... Qual é a PLR de vocês? Agora, assim, tem uma questão... Bezos, uma questão muito nova também, assim, a maioria das empresas mais novas, elas estão muito atrás do crescimento, né? A empresa precisa se tornar relevante, fazer algo relevante, ter aquele propósito relevante no mundo, né? E isso tem muito do reinvestimento. Até as empresas que já estão lucrativas, elas estão reinvestindo, né? E reinvestindo em qualidade de vida dos funcionários, reinvestindo em mais benefícios, né? Então eu acho que isso é uma postura muito nova, né? Nas empresas um pouco mais antigas e drivadas por bônus, então é recompensa em dinheiro quase, praticamente, né? Eu acho que você termina atraindo pessoas que estão buscando coisas diferentes para esses diferentes tipos de empresa, né? Então a gente, sem de forma alguma fazer nenhum juízo de valor sobre nada, mas provavelmente quando o cara está buscando uma startup, ele está justamente querendo deixar a sua marca no mundo, né? E as coisas que estiverem mais ligadas ao desenvolvimento pessoal do cara... E ao senso de desenvolvimento dele, vão atrair mais do que o cara que vai se atrair por uma empresa maior, onde talvez o que ele está buscando sejam outras coisas. Então, falando sobre senso de desenvolvimento, uma coisa que eu sempre relutei muito, com a história de ter plano de carreira, etc e tal, dentro de empresa, porque eu acho que em empresas que estão crescendo, você termina tendo uma transformação tão rápida da estrutura que tudo
qualquer coisa que você escreva, a hora que você terminar de escrever, ela está menos relevante e muito pouco tempo depois completamente desconectada da realidade. A cada 3 meses, por acaso. Basicamente, a cada 3 meses ela está completamente desconectada da realidade. Por outro lado, hoje em dia, eu já reconheço que mesmo nesse tipo de empresa, é legítimo e desejável que a pessoa queira sentir a sua progressão. E aqui tem um pouco de casa de ferreiro espeto de pau, porque eu acho que a gente conseguiu fazer isso dentro do Hunt em algumas áreas, mas ainda não fez em todas. Que é fazer processos de avaliação de desempenho muito rápidas e de progressão salarial e de cargo muito rápidas, só que são micro progressões. Então, em vez de você fazer uma avaliação de desempenho anual e promover o cara uma vez por ano, a gente, em algumas áreas aqui, a gente está fazendo essa avaliação a cada 3 meses e nessa avaliação o cara tem um go, no go para uma promoção em 6 meses. Essa promoção, obviamente, ela é menor, ela é metade, vamos dizer, do que seria uma promoção mais clássica, assim, em termos de valores, mas você tem esse mecanismo de feedback acelerado. Então, primeiro você dá a chance de correção mais rápida, né? Sem prejuízo do feedback do dia a dia, porque também uma coisa que eu sempre acreditei muito era que, no final das contas, você não precisa fazer avaliação de desempenho formal. Se você estiver seguindo com essas cadências, você vai estar semanalmente, se não diariamente, dando feedback para a pessoa sobre o que está acontecendo. Porém, feedbacks mais estruturados sobre desenvolvimentos de longo prazo, ainda são necessários. E se você fizer isso com essa cadência de fazer isso a cada 3 meses, acelerar esse processo, você tem chance de corrigir, chance de manter a motivação e de gerar uma velocidade, um sentimento de que a pessoa está sempre corrigindo, ela tem sempre uma missão, que é corrigir aquele negócio em que ela falhou, ou amplificar aquilo que ela está fazendo para ela já pegar o próximo prêmio, que é a promoção que ela tem, que é uma promoção intermediária e uma progressão do salário intermediária. E essa visão é muito mais alinhada com a nova geração que está chegando no mercado de trabalho e está assumindo cargos cada vez maiores, né? Ele quer essa evolução mais rápida, né? E fazer de forma menor, mais quebrada, né? Sem dúvida é mais inteligente. Não fizemos na empresa inteira ainda, mas nas áreas em que foram feitas parece estar funcionando bem. E é uma coisa realmente nova que a gente nunca tinha testado e que eu não me lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Então, eu acho que tende a se fazer rollout disso. Legal. E sobre celebrações, tem que celebrar cada empresa do seu jeito, só tomando cuidado com as fantasias, né? Que horror. Esse fica o meia-culpa aqui, né? Acho que como grupo, uma das principais fraquezas, pelo menos dos fundadores, graças a Deus tem a Laura e outras pessoas que têm um espírito mais animado festivo. E mais festivo, assim e tal, porque se depender da gente, a gente é ruim de celebração. E isto é um defeito. Por fim, o último tópico que o gestor, que do papel do gestor é a gestão estratégica, ou seja, tem que conectar as necessidades da empresa à execução da sua respectiva área. E aí dentro disso a gente pontuou 3 coisas, que são a priorização das tarefas que devem ser feitas de acordo com os problemas, né, a serem atacados, a garantia dos recursos para que isso aconteça também, porque não adianta você prometer que uma coisa vai ser entregue pela sua área, mas você não tem diálogo ou não consegue estrategicamente, né, o recurso para aquilo ser executado, seja recurso de pessoa quanto de estrutura, de maquinário, enfim, o que seja que seja da sua realidade, e conseguir projetizar as coisas, as tarefas, né? Porque, como a gente disse, se você dividir as coisas em projetos ou em períodos frequentes de revisão, você vai conseguir um aumento da qualidade muito maior, uma correção de erros muito mais rápida e uma motivação muito maior dos funcionários. A questão da priorização talvez seja o ponto principal da gestão estratégica, que é o alinhamento dos stakeholders, né? Todo mundo está envolvido ali com os objetivos dessa empresa,
E tem um pouco de lado, um pouco de política, tem um pouco de estratégia mesmo, né, do plano estratégico da empresa, tem um pouco das urgências que vão aparecendo, né? A empresa enfrenta concorrentes novos, a empresa passa por crises, o país passa por crises. Isso tudo é um ambiente muito volátil que o gestor precisa estar muito antenado, né? E para garantir que a sua equipe montada, treinada, motivada, entregue os resultados que você prometeu lá nos seus OKRs, você precisa ter esse jogo de cintura, né? Eu acho que esse tema daí talvez seja o tema mais Hunt, assim, de tudo que a gente falou, assim, o mais explicitamente Hunt, né, de tudo que a gente falou. Porque no final das contas, acho que não tem nada mais frustrante do que você olhar para uma equipe e ver um monte de gente inteligente trabalhando um volume de horas grande e nada de relevante para a empresa sendo entregue, né? Acho que todo mundo já passou isso em alguma medida, tanto como gestor olhando, ou pior ainda, como colaborador fazendo aquilo, entregando e vendo que aquilo ali na verdade não serve para nada, ninguém vai fazer nada com aquilo e você não sabia que aquilo tinha perdido relevância ou pertinência dentro da priorização da empresa, né? Então, eu adoro o Drucker, né? Eu não tinha falado nenhuma frase do Drucker ainda, tá demorando, então vamos lá. Não tem nada mais inútil do que fazer direito o trabalho que nem deveria ter sido feito, né? Isso, para mim, é a essência do que é gerir uma empresa, que é conseguir declarar quais são as prioridades da empresa e conseguir fazer com que as pessoas trabalhem nessas prioridades, porque as prioridades se perdem, o foco se perde com uma facilidade assustadora. Assim, é incrível como o dia a dia se interpõe, como as coisas acontecem, o urgente assume o seu lugar ali, senta ali na mesa e toma todo o ar da sala, e as pessoas perdem a perspectiva do que de fato precisa ser feito dentro da empresa para que a empresa consiga entregar os seus objetivos. Se você estiver fazendo essas cadências que a gente falou e estiver fazendo esses controles, estiver declarando isso, tiver a cada 3 meses fazendo revisões públicas do que está sendo feito, discussões abertas na empresa sobre o que está sendo feito e mensalmente apurações públicas do que está sendo entregue em relação àquilo, fica mais difícil. Não quer dizer que você não vai desviar, mas fica mais rápido para você voltar. Eu acho que desviar é um pouco parte da natureza humana e parte do dia a dia e da realidade, né? Eu acho que o que é importante é você estar sempre voltando para aquela história. Desviou, não tem problema, volta. Mas você precisa saber o que era prioritário ou o que é prioritário. Tem uma frase do Churchill também que é muito boa, que ele fala que o plano não serve para nada, mas que planejar é tudo, né? Então, que é essa história de você ir voltando para a história, você pode até resolver discutir. No caso de quem está usando o OKR, é a cada 3 meses que você discute isso. Você fixa pelo menos pelo aquele micro período que você vai trabalhar naquilo. Daí depois, se aquele negócio não tem mais nada a ver com a história, então tá bom. Mas aqui cabe muito isso que você falou, assim, o plano não serve para nada, mas planejar serve bem, né? Que é adaptabilidade do gestor. O gestor precisa estar antenado com esses pontos todos que vão acontecendo. Muitas vezes o plano está errado, muitas vezes o plano não é factível, né? Muitas vezes, em algumas vezes, o plano é muito mais conservador do que os resultados que estão vindo, né? E você precisa se adaptar àquilo, né? Não, e as ações são hipóteses para modificação das métricas que entregam os resultados, né? São hipóteses. Então você pode fazer uma coisa e aquilo não entrega, não era uma boa hipótese. Exato, não entrega. Que é a história do erro, né? A empresa pode errar e as equipes vão errar. Em alguns desses projetos OKRs não vão fazer nenhuma diferença. Porém, se você não tiver o controle da execução, se aquilo não for sequer feito, e você não souber que aquele... Porque muitas vezes assim, é comum pra caramba, e voltando ao mundo da consultoria, o projeto não deu em nada. O projeto não deu em nada. Mas ele foi feito, ele foi implementado.
Porque um dos erros clássicos que tinha na história era, muitas vezes você coloca ali um projeto para ser implementado, um top de uma equipe que não tem capacidade para implementar, e aí entra nessa história sobre garantia de recursos e que dá legitimidade à busca pelo aquele resultado, né? Mas tem esse ponto que é a garantia de execução, né? Você ter o controle de se aquilo de fato está recebendo os recursos, recebendo a atenção necessária dentro do Hanhart, com essa história lá de alocação de tempo, etc e tal, do Play, você consegue inclusive ver quanto tempo a empresa dedicou para cada um dos OKRs dela. Porque isso é super importante, porque é aquela história, foi declarado como uma meta estratégica da empresa trabalhar qualidade. E aí foram elencados uma série de projetos de qualidade dentro da empresa. E ano que vem a gente vai lá e declara a mesma coisa ou outra coisa e sei lá o que acontece. E não muda nada e a empresa perde competitividade e no final fica um marasmo desgraçado. Mas você tem controle sobre quanto tempo as pessoas de fato estão dedicando a ações que fazem parte de projetos que entregam ou tentam entregar os resultados que foram definidos para aquele projeto. Ou seja, essas questões estratégicas no desdobramento dos projetos, os projetos foram executados. Exatamente. O último ponto desse slide, né? A projetização, né? Até para que o controle fique mais fácil, eu acho importantíssimo, como papel do gestor, projetizar as coisas, né? E hoje, com ferramentas como o Hanhart, por exemplo, você pode projetizar absolutamente tudo, né? E fica muito simples, pequenas ações do dia a dia de uma equipe estarem projetizadas para você entender início, meio e fim, né? E aonde aquilo está ligado, que é isso, está ligado a qual número que isso aí vai tentar mudar, né? E tem uma questão importante, assim, porque gestão de projetos tem uma mística muito grande em cima que é absolutamente desnecessária, né? Então, quando você está falando assim de projetizar e tal, na minha primeira negócio já me dá um arrepio, assim, que fala assim, burocrata, não sei o que e tal, mas assim, tem que pensar que cada vez mais, se você pensar no espectro do trabalho existente e colocar um projeto com metodologia de cascata mesmo, waterfall, assim, construção de uma ponte como o projeto o tipo de trabalho mais estruturado que existe, e colocar a atividade aleatória, vamos dizer, uma abertura de um ticket de um erro aleatório que aconteceu alguma coisa como sendo a atividade mais desestruturada que existe dentro da empresa. A maioria a gestão de projetos clássica foi desenvolvida para este mundo do projeto de longo prazo com alocação razoavelmente fixa, escopo bastante definido, etc. E tal. E este projeto, claro que existe, mas ele é raro e cada vez mais raro dentro do tipo de empresa, pelo menos que está dentro do nosso ambiente. E mesmo grandes empresas, né? A gente está participando lá do programa da Oracle, e uma discussão que mesmo dentro de uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo, né? Tem um reconhecimento de que os projetos reduziram muito de tamanho e tem uma alocação muito mais dinâmica. Então você passa a um mundo de planejamento em execução. Então você tem que sair e também não precisa sair do mundo do projeto em waterfall, do projeto em planejamento em cascata, mas você não necessariamente precisa entrar dentro de um framework ágil. Vamos passar a rodar Scrum dentro da empresa, porque todo framework ele serve a um determinado propósito que é específico. E quando você vai trabalhar, e falando desse range de estruturação do trabalho, a maioria das pessoas está em algum ponto intermediário e está liderando algum projeto, é recurso de outro projeto, e tem que lidar com isso on top de atividades de rotina e atividades aleatórias que acontecem no dia a dia dela. Então, você ter esse sistema, ou essa metodologia de gestão do trabalho baseada em princípios ágeis
é uma coisa que é factível e que você consegue trabalhar e você consegue ter flexibilidade suficiente e formalização suficiente para conseguir trazer aquilo que talvez seja a primeira coisa ou a coisa que a gente mais falou aqui, que é transparência, né? Que é fazer emergir, fazer ficar visível o trabalho que tem dentro da empresa para que ele possa ser priorizado e as pessoas possam ser orientadas para entregar coisas que geram resultados, que impactam a empresa e que fazem com que ela mereça ser reconhecida e com isso vá para frente. Aí a gente, de certa forma, fecha o ciclo, que é essa história lá, estamos trabalhando para que as pessoas atinjam o seu pleno potencial. Estamos trabalhando para que as pessoas vão para frente na vida. Então é isso, assim, se você conseguir explicitar o que está sendo feito, você consegue priorizar. E ao priorizar, a pessoa consegue entregar alguma coisa que é mais relevante para a empresa, que realiza ela, que entrega um resultado, que permite que a empresa reconheça ela e que ela vá para frente na vida. E aí você fecha o ciclo. É isso aí. É isso aí? Quer colocar mais alguma Falando coisa? doidado, né? Eu falo pelos cotovelos. Eu acho ótimo. A história dos princípios ágeis, principalmente, assim, eu acredito nos princípios ágeis, eu não acredito em frameworks. Tanto é que a gente testou uma série de frameworks by the book como o Scrum e acabamos inventando o Hanhanit como uma alternativa. E a gente usou o Scrum dentro do Hanhanit e depois passou a usar o Hanhanit dentro do Hanhanit. Né? Mas princípios ágeis. Vamos executar uma coisa de cada vez, vamos entregar de forma contínua, né? E vamos formalizar tudo num ambiente só. Esse é um gancho para uma outra história. Outra história. Ok. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado. Nos vemos na próxima Masterclass. E é isso aí. Valeu. Tchau. Obrigado.